Oi pessoal, voltamos com as curiosidades desse rico império antigo. Estradas Incas. O sistema de estradas incas, conhecido como Chapanã, foi uma rede extensa de caminhos que conectava todo o império, abrangendo mais de 40 mil quilômetros. Esse sistema era vital para a administração, comércio e mobilidade militar. Item construção e durabilidade. As estradas incas foram construídas em terrenos variados, desde as altas montanhas até as planícies costeiras, adaptando-se ao ambiente com pontes suspensas, degraus talhados nas rochas e pavimentos de pedras cuidadosamente colocadas. Item pontes suspensas. Em lugares onde era necessário atravessar rios ou desfiladeiros, os incas construíam pontes suspensas feitas de fibras vegetais, como a ponte Quisvachaca, que ainda é mantida pelos habitantes locais até hoje. Item tampu e chasquis. Ao longo das estradas, os incas construíram tampu, ou estações de descanso, que ofereciam abrigo e provisões para os viajantes. Os chasquis, mensageiros do império, corriam ao longo dessas estradas para entregar mensagens e pequenos pacotes, formando uma rede de comunicação rápida e eficiente. Sistemas de irrigação. A agricultura era a base da economia inca, e para maximizar a produtividade em um terreno tão acidentado, eles desenvolveram sistemas de irrigação altamente avançados. Item terraços agrícolas. Os incas criaram terraços nas encostas das montanhas para ampliar as áreas cultiváveis e controlar a erosão. Esses terraços eram estruturados com canais de drenagem que evitavam o acúmulo de água e permitiam o cultivo de uma grande variedade de culturas em diferentes altitudes. Item canalização de água. Eles construíram complexos sistemas de canais para captar água de nascentes e rios distantes, canalizando-a para os campos agrícolas e centros urbanos. Em lugares como Morai, um antigo centro de pesquisa agrícola, os incas usaram técnicas de irrigação para experimentar com microclimas e melhorar o cultivo. Aquedutos e fontes. Nas cidades incas, como Tipon, são conhecidas por seus sofisticados aquedutos e fontes, que não só forneciam água para a população, mas também serviam a propósitos rituais e estéticos. Tipon, em particular, é um exemplo magnífico de como os incas integravam a água em seus espaços urbanos, com canais e fontes que ainda funcionam perfeitamente. A economia inca era fortemente baseada na agricultura, que foi a base para sustentar o vasto e diverso Império Inca. A geografia andina, com suas montanhas íngremes e variações climáticas extremas, desafiava a agricultura tradicional, mas os incas superaram esses desafios com técnicas inovadoras que lhes permitiram cultivar alimentos suficientes para alimentar milhões de pessoas. Cultivo de milho e batata. Item milho. O milho era uma das principais culturas dos incas e tinha grande importância econômica, social e religiosa. Era utilizado não só como alimento básico, mas também em cerimônias religiosas e como oferta aos deuses. O milho era transformado em xixa, uma bebida fermentada usada em festivais e rituais. Item batata. A Solanum tuberosum. A batata era outra cultura fundamental. Originária da região andina, a batata foi cultivada em várias variedades que se adaptavam a diferentes altitudes e condições climáticas. Os incas desenvolveram técnicas para desidratar e armazenar batatas, criando o chuno, um alimento leve e de longa duração que era essencial para a alimentação durante os períodos de escassez. Técnicas de cultivo em terrenos difíceis. Terraços agrícolas. Os incas construíram terraços agrícolas, conhecidos como andenes, nas encostas das montanhas, transformando terrenos íngremes em superfícies planas que podiam ser cultivadas. Esses terraços eram sustentados por muros de pedra que evitavam a erosão e mantinham a terra fértil no lugar. O microclimas. A variação de altitude em diferentes níveis dos terraços criava microclimas, permitindo o cultivo de uma variedade de plantas que exigiam condições climáticas específicas. Isso maximiza a diversidade de culturas que podiam ser plantadas em uma única área. Sistemas de irrigação. Canais e aquedutos. Os incas desenvolveram uma rede de canais e aquedutos para transportar água das montanhas e nascentes para os campos agrícolas. Esses sistemas garantiam que a água fosse distribuída uniformemente e usada de maneira eficiente, mesmo em áreas com pouca precipitação. Reservatórios. Em algumas regiões, os incas construíram reservatórios para armazenar água durante a estação das chuvas e liberá-la gradualmente durante a estação seca. Isso permitiu uma agricultura sustentável em áreas que, de outra forma, seriam inadequadas para o cultivo. Arado de Chaquitacla. Ferramentas agrícolas. Os incas usavam ferramentas agrícolas simples, como o chaquitacla, um tipo de arado manual que era eficaz para cultivar em terrenos montanhosos e rochosos. Esse arado permitia que os agricultores quebrassem o solo e plantassem sementes com mais facilidade. Rotação de culturas e sistema de Ailu. Rotação de culturas. Os incas praticavam a rotação de culturas para preservar a fertilidade do solo e evitar o esgotamento dos nutrientes.
Esse método também ajudava a controlar pragas e doenças. O Ailu, em agricultura inca, era organizada através do Ailu, que era uma unidade social e econômica composta por várias famílias. Cada Ailu era responsável pelo cultivo de terras comunais e pela produção de alimentos, que eram distribuídos de acordo com as necessidades da comunidade. Esse sistema cooperativo assegurava que todos tivessem acesso aos recursos necessários para sobreviver. Armazenamento e distribuição. Item depósitos. A Colcas. Os incas construíram armazéns chamados colcas em locais estratégicos ao longo do império. Esses armazéns armazenavam excedentes de colheitas como milho e batata, que eram distribuídos em tempos de escassez ou para sustentar as campanhas militares e as obras públicas. Item sistema de mita. A mita era uma forma de trabalho obrigatório em que os camponeses dedicavam parte de seu tempo ao serviço do Estado, incluindo a construção de terraços e canais, e o trabalho nas colheitas. Em troca, eles recebiam acesso a terras para cultivo e a proteção do império. Impacto econômico e social. A agricultura bem-sucedida sustentava uma população grande e diversificada, alimentava as forças militares e permitia a construção de monumentos e infraestruturas impressionantes. O controle rigoroso sobre a produção agrícola e a distribuição eficiente dos recursos garantiram a estabilidade do império, mesmo em regiões isoladas e difíceis de alcançar. A habilidade dos incas em cultivar a terra de forma eficiente e sustentável em um ambiente tão desafiador é um testemunho de sua engenhosidade e compreensão profunda do ecossistema andino. Seus métodos agrícolas ainda influenciam as práticas agrícolas modernas em muitas partes dos Andes.